Que tal começar o mês com treta, confusão, sabotagem ou um termo bem curioso como homens de terno cinza? O Harry novamente causando, ou pelo menos a equipe. Vamos explicar tudinho pra vocês como o Rei Charles vê toda essa questão. Afinal, estamos falando de um novo vazamento e parece que o réu está dizendo aí, ó, não fui eu, mas eu vou contar a minha versão e está dando o que falar, porque tem Meghan, tem todo mundo. Melhor que novela das nove, gente. Aqui não tem furo, o enredo é constante, gente. É tudo muito redondinho e a confusão é certa. Assista até o final que vale a pena. Vem comigo! Antes de começar esse episódio de hoje, eu peço para você se inscrever, deixe o seu like, comente, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo, já compartilha, tá bom? Essa treta real e também faz o seguinte, hype esse vídeo e faça o convite, gente. Quero saber, ainda estou pesquisando. Vou fazer o Clube da Realeza, canal, vídeos exclusivos, figurinha, nome, tudo aqui citado por mim. Mas quero saber, gente, vai ter um valor simbólico de R$ 10. Ainda não abri não, tá? Só quero saber e pesquisando. Coloca assim, Edu, quero fazer parte aí do Clube da Realeza, da sua corte. Combinado? Então vamos conversar e falar de mais polêmica, de Príncipe Harry, Rei Charles, Meghan, de todo mundo. Uma vez uma reunião para selar a paz entre pai e filho, mas tá dando o que falar. Dia 10 de setembro, então, aconteceu, depois de 19 meses, uma reunião entre o Rei Charles e o Príncipe Harry. Antes dessa reunião já tinha vazado, e aí nós chegamos à palavra certa: vazamento de informações. E quando falamos de informações vazadas, o casal de Montecito dá o que falar. Por quê? Será que eles vazam tudo? Ou será que existe uma força oculta sabotando o príncipe Harry, como ele disse em um comunicado? E não é a primeira vez que ele fala em sabotagem, pessoas, figuras de linguagem. E aí, gente, tudo isso se juntou por conta do encontro. Eu volto a lembrar aqui mais ou menos, em todos os vídeos que eu falei desta reunião, ou pelo menos da reunião do staff entre Harry e Charles, eu falei: olha, nós não temos nenhuma notícia, porque daqui a pouco começa a surgir. Que geralmente, gente, é assim, ó, várias notícias. E assim funciona a comunicação, os jornais, as revistas. Uma fonte vem, conta. Ou a assessoria daquele cliente traz para nós: olha, coloca aí para poder bombar. É isso. Quem não é visto não é lembrado. Essa é a máxima. Então, as assessorias também trabalham. Por que não os staffs? A gente está falando de pessoas poderosas. De um lado, o príncipe Harry e o rei Charles. Aliás, nós estamos de um lado de um sistema, da firma. Muito que bem. Na boca pequena, o rei Charles teria feito reivindicações para receber o filho, tá bom? Ele quer selar a paz, quer ter um momento de pai e filho, tá? E, portanto, Harry deveria se manter calado. E aí o Harry vai pra lá, fica 4 dias, segue tudo o que o rei estava falando. Só falou que, após o encontro com o pai, perguntaram para ele em o vento e ele apenas falou que foi tudo bem e que o pai estava ótimo. Ao contrário da última entrevista que ele praticamente enterrou o pai, né, não sabia como ele estava, não tinha comunicação, então o Harry ali falou que estava ótimo e estava tudo bem. Então não tinha nenhuma informação da boca do príncipe Harry. E aí eu afirmava: olha, daqui a pouco aparece várias informações, informações vazadas, sempre acontece. No meio disso tudo, várias matérias, muitas postagens demonstrando que este reencontro foi um sucesso. O lado positivo era que o rei e o filho tiveram um encontro emocionante.
ele até falou, o rei Charles falou com a Meghan, já que Harry ligou para a sua esposa, então eles falaram, foram 55 minutos de muita emoção e etc, etc, e foi batizado até como chá da reconciliação e tudo bem, tá? E até então nós tínhamos poucas informações e começou então a surgir essas notícias benéficas, né? Mas mesmo assim são vazamentos. Bem, alguém está falando e dizendo que este encontro teve emoção e etc, mas as coisas foram mudando. Essas manchetes não foram contestadas pelo príncipe Harry. A manchete que chamou a atenção para a equipe, o staff do príncipe Harry, foi a questão do distanciamento, da frieza na qual ele foi recebido. E a percepção, segundo a fonte que contou e que foi criado essa matéria, eu vou contar qual jornal, deu a dimensão de que o Harry sentiu uma frieza, como se ele fosse um convidado qualquer, ou pelo menos um convidado de fora para o rei receber. Então ele percebeu que ele não era mais filho, foi isso que ele sentiu. É essa a ideia que a matéria dá o contexto. Fora isso, a matéria, a fonte conta que o Harry levou um presentinho para o pai. E esse presentinho era um porta-retrato. E neste porta-retrato era a foto da família, Harry, Meghan e tinha os filhos. Outros lugares falaram que era só a foto de Meghan e Harry, porque tem que causar, né, gente? Uma matéria tem que ter engajamento, ainda mais quando a gente fala de Meghan e Harry. Ok. A informação veio do The Sun, jornal esse que Harry e o The Sun têm uma treta, processos e por aí vai. Então as coisas com esta matéria que deu o start para a polêmica que está rodando. Entenderam? Sendo assim, as matérias que eu falei, tudo que foi falado, que o Harry não voltaria, não tem essa de ser embaixador, ter um pé lá, outro pé cá, isso condiz muito com a postura da realeza, tá? Mas diante da promessa que circula no meio de comunicação e também aí, né, nas redes sociais, é que o Harry faria de tudo para ter paz. Então seria um acordo para selar a paz fraternal, e não falando de serviço, de trabalhar para a realeza, porque tanto as notícias falando que o rei deu um chega para lá, tinha também as notícias que Harry não deseja mais voltar para este lugar. E aí saiu várias notícias, que ele mudaria para o Reino Unido para cuidar do pai, a prioridade dele era essa, que os filhos iam voltar para estudar, ter contato com os primos, e por aí vai. Só que essas matérias não foram contestadas pelo o príncipe Harry. E nem eu fiz vídeo porque eu achei, nossa, estão dando muito espaço para esse príncipe. Mas a matéria do The Sun que chamou a atenção do príncipe. E aí ele mandou um recado, quer dizer, o staff, o porta-voz, autorizado, claro, pelo príncipe Harry, mandou o seguinte recado. E é aí que entra homens de terno cinza, sabotagem e o medo do Harry de ter quebrado, ou pelo menos o rei Charles achar que ele vazou a informação da matéria. Por isso ele vem com toma lá da cá. Eu também vou responder. Pelo menos essa é a visão que o príncipe Harry mostra neste comunicado. Vou ler para vocês o comunicado. Abre aspas para o comunicado do príncipe Harry e de Meghan, né? Porque é um casal. Relatos recentes sobre a visão do príncipe Harry a respeito do tom da reunião são categoricamente falsos. As citações que lhe são atribuídas são pura invenção alimentada. Só se pode supor por fontes com intenção de sabotar qualquer reconciliação entre pai e filho. Continua, tá? Essas mesmas fontes também escolheram divulgar que houve troca de presentes. Por mais que quiséssemos que tais detalhes permanecessem privados, para fins de clareza, podemos confirmar que uma fotografia, um porta-retrato, foi entregue. No entanto, a imagem não continha Meghan
e Harry, o duque e a duquesa, que aqui se resume. Entenderam? Toma lá da cá. Opa, alguém informou isso? Eu vou contar a minha versão. Eu fiz um vídeo falando aqui, né, que ele foi questionado a falar qual é a reação, o que que ele sente em relação ao seu best-seller, o que sobra, o livro dele, e ele disse que não tem nenhum arrependimento, que a verdade salva, que ele, para perdoar, a verdade tinha que começar a ser colocado e que tinha que ter também o posicionamento dele. A história estava só de um lado, mas ele também precisava de contar a versão dele. Então, esta seria também a visão dele neste comunicado, pelo staff e pelo porta-voz do Harry. Claro que Harry e Meghan ajudaram a escrever este comunicado, tá bom? Então, nós observamos a palavra sabotar. E a ideia é sabotar este momento de construção da paz e de tumultuar essa reaproximação, tá? E não é a primeira vez que o príncipe Harry fala em sabotagem. Ele fala isso em 2022. Ele dá essa entrevista, quer dizer, ele fala na Netflix, na série dele, dá a entender que ninguém ficou do lado dele, que existe uma sabotagem entre os funcionários do rei, né, e do príncipe de Gales. Ele fala várias coisas, depois ele fala também dentro do livro, e ele, em 2023, novamente em uma entrevista, questiona. E aí nós entramos no termo homens de terno cinza, que são pessoas, figuras abstratas, mas que estão trabalhando e que dão à burocracia da realeza, pessoas que cuidam dos protocolos para que tudo aconteça ou que não aconteça. Esse termo era utilizado bastante pela princesa Diana, aonde ela afirmava em algumas entrevistas, ela dizia que tinha até medo. Ela não qualificava, mas que eram pessoas que estavam diretamente ligadas à rainha Elizabeth II, ao príncipe Philip, às pessoas com alto cargo dentro da realeza britânica, que eles sempre estão com essas pessoas. E o Harry também traz este padrão que acontece dentro da monarquia. Então ele reafirma novamente: olha, se existe um vazamento, é por parte deles. Eu apenas estou aqui contando a minha versão. E aí, esta versão, ou essa fonte que levou para o The Sun, o jornal, no caso, dá para entender que aconteceu tudo isso, essa reunião, esse presente, mas que Harry negou aqui, ele não chegou ou não reclamou como ele foi tratado, mas existiu a troca de presente. Então, gente, onde há fumaça, há fogo, tá bom? Só que o rei Charles, ele gosta do lema não falar, não reagir, adotado muito pela rainha Elizabeth II. O príncipe William segue muito bem essa cartilha e Kate Middleton. Só que o príncipe Harry gosta de contestar, e não é a primeira vez. A entrevista dele há meses atrás, alguns meses atrás, ele novamente também acusou que membros da realeza causaram então os problemas, ou pelo menos ele perdeu a segunda vez, pela segunda vez, o processo na qual ele moveu contra o Estado por conta da segurança que ele reivindica, a segurança família. Então ele falou abertamente que ele estava sendo prejudicado, sabotado. E novamente a ideia dos homens de terra no cinza está dentro da oratória, da narrativa do príncipe Harry. Sabe por quê? Nós estamos diante de narrativas. De um lado, nós temos a narrativa do rei Charles, do staff do rei Charles, e do outro do príncipe Harry. Para se obter paz, existe também no meio desta paz muita gente. Então o Harry joga novamente a culpa, pelo menos, para o staff do rei Charles, com a ideia do que, olha aí, pai, quem está falando é este lado. Bem, dito isso, a gente tem que lembrar que houve essa reunião entre os staffs do Harry e do rei Charles. Essas fotos, ou pelo menos quem clicou, até hoje ninguém sabe. Até o príncipe Harry afirmou, por meio aí de notícias, que abriria uma investigação para saber quem comunicou, ou pelo menos deu, eh, coordenadas para aquele paparazzi capturar esta foto entre os staffs, né. Até hoje a gente não tem respostas. A gente também tem que lembrar que Harry e Meghan, eles são constantemente,
apontados como as pessoas que implantam notícias, e eu acredito muito em algumas. Quando a gente vê muita postagem de Harry e de Meghan, você pode ter certeza que a assessoria está trabalhando bastante, o staff está trabalhando bastante. Mas também a gente não pode deixar de falar que eles são figuras públicas e que geralmente vai ter sempre esse contrapória para ter matérias, tá? É essa a ideia. Mas o ato do príncipe Harry em fazer aqui é realmente contrapor e aquecer ainda mais essas discussões. Para ficar melhor ainda, um jornal também, o Yahoo, contou que a Meghan ajudou a fazer essa comunicação. Pois é, ela que deu o tom, pelo menos buscando o equilíbrio, e também uma firmeza para contrapor, fazer o toma lá da cá. Então, Meghan que adotou a medida de responder: "Não, nós vamos responder". E faz também um pouco de sentido pelas falas de Harry dizer que a Meghan sempre está aí disposta a fazer ou pelo menos dar essa força para o príncipe. Do The Times traz também a reação do rei Charles. Pois é, gente, cheio de histórias. O rei Charles teria ficado frustrado ou pelo menos chateado com toda essa história que vem ganhando uma repercussão, principalmente com a resposta do príncipe Harry. Para muitos, o silêncio do rei Charles é sempre o mesmo: não falar, não se comunicar. Mas a fonte que traz a notícia que o rei Charles estaria triste e chateado é a fonte que diz que todos trabalham para que aquela reunião que aconteceu tivesse sucesso, êxito e não ter tanta confusão. E novamente essa fonte dá a entender que Harry busca confusão, resolver os problemas dele com confusão. Então fica novamente a guerra de narrativas. De um lado, eles falam, do outro, a realeza fala. Quer dizer, as fontes contam. Então dão conta que o rei Charles ficou aí já chateado. Trazem também várias matérias, se você jogar no Google, por exemplo, que o que era um desenho promissor de paz voltou para trás. Parece que o rei Charles já não. Opa, vamos ter cuidado, mostrou que ele não mudou, o vazamento continua. Nós fizemos a nossa parte para que tudo acontecesse com sucesso, tá bom? Mas a gente tem que observar. Por que o Harry só respondeu esta reportagem e as outras benéficas a ele não questionou? Porque várias informações colocadas com o nome do príncipe Harry ele não questionou. Vale lembrar também que várias ocasiões suspeitas de vazamento, o Harry e Meghan sempre são colocados como pessoas que estão por trás de alguns assuntos que estão aí nas redes sociais, nas páginas, nos jornais, nas revistas. Vale um exemplo, tá bom? Aquele livro Endgame, escrito pelo Scooby, um escritor na qual conta a história dos bastidores e, curiosamente, a Meghan é retratada como uma verdadeira diva. E acreditam se quiser, ele é um amigo da Meghan Markle. E detalhe também é que deu maior problema quando este livro, lá em 2023 para 2024, surgiu, porque algumas edições davam o nome de um episódio bem tenso, aonde envolvia Kate e o rei Charles. E aí, gente, retirou, ele veio a público, disse que não foi ele que escreveu e que foi a editora, mas o envolvimento entre Meghan e o Scooby é evidente. E tudo que é falado dentro do livro, as pessoas começaram a falar: este livro foi mais escrito pela Meghan do que o próprio Scooby. Então, quando a gente fala de vazamento, as coisas se complicam. E essa sabotagem, essa questão de ter sempre alguém vigiando ou alguém orquestrando uma destruição ou impedindo que aquilo aconteça. Então ganha ares dramáticos e novamente volta para estaca zero. Bem, esta é a polêmica que está envolvendo o nome do príncipe Harry, do rei Charles e novamente uma possível paz ou pelo menos um distanciamento até breve e tchau. Será que isso tudo vai acontecer? É esperar para ver. Quero saber o que você acha. Comente
Hashtag vazou. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam lá no meu Instagram, @edu_coutinho com 2 T's. Te espero lá. Fui.